Vamos resolver. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de preparação ao... meu avatar está em treinamento ainda para se adaptar ao movimento da minha boca. Bom, sem mais delongas, vamos resolver mais algumas questões estilo Nesp sobre sistemas operacionais para não perder o foco dos estudos, tá? E nós vamos começar com escalonamento de processos, depois sincronismo entre processos. Vamos lá? Então, vamos lá. O que vem a ser escalonamento? Escalonamento de processos é a forma, vamos dizer assim, que o sistema operacional faz a gestão das tarefas que vão entrar em execução na memória. Faz não a gerência de memória propriamente dita, mas como ele escolhe quais processos vão compor a memória, vamos dizer assim. Então, quais são os conceitos cobrados no caso do vestibular, não. É que eu cheguei a fazer vestibular da VUNESP, né? Do concurso. Os conceitos cobrados com relação a esse tópico são decidir qual processo ou thread está pronto para fazer uso da CPU, busca por justiça, tropu. O que é o tropu? Tropu seriam a quantidade de processos executados num quanto de tempo, num instante de tempo. Então, funciona assim, de uma forma mais simplista. Vamos dar como exemplos o Windows e o Linux, né? Se a gente disser que em um quanto de tempo, e vamos trazer esse quanto de tempo para o minuto, para ficar mais fácil de entender, a gente pode dizer que em um minuto, o Linux executou 100 processos no background de sistemas operacionais. E o Windows executou 80 processos no mesmo um minuto, no mesmo tempo, no mesmo quantum de tempo. Daí considera-se as mesmas características de hardware. Disse por este exemplo que eu dei que o throughput do Linux é melhor do que o Windows, ou seja, ele executou mais processos no mesmo instante de tempo. Baixa latência, latência seria a demora na execução, responsividade e comprimento das prioridades, tá? Quais seriam as diferenças, os conceitos chaves envolvidos. O conceito de preempção, né? O que vem a ser o conceito de preempção? O que é? Preempção seria interrupção, né? Preemptivo, interrompe a execução do processo. Não preemptivo, ele permanece em execução e não cede, né? Não preemptivo, ele vai permanecer em execução até terminar seu fluxo. Só vai ceder à execução voluntariamente, tá? Curto prazo, escolhe a CPU, médio, longo, controla o grau de multiprogramação. De multiprogramação é alternância, seria a alternância entre os programas executados. Exemplo, em um desktop, a preempção evita que um processo CPU-bound e IO-bound, né, um CPU-bound, congele a interface. No Linux, quais seriam os comandos equivalentes? O nice, o renice, chrt, ps-o, pri, ni Stat. No Windows, prioridade pelo gerenciador de tarefas ou PowerShell. Bom, quais são as pegadinhas da VUNESP? E daí é necessário que eu prepare, e daí depois eu posso preparar para vocês, os tipos de escalonamento. Por exemplo, Round Robin é um tipo de escalonamento e, neste caso, pegadinha. Round Robin usa Quantum. Quantum muito pequeno aumenta a troca de contexto. Muito grande aproxima o FCFS. Eu esqueci o que significa esse first. First come, first come, first. Eu não lembro. Eu não lembro o que significa. Mas vou me redimir. Vamos à questão sobre escalonamento de processos. Então, é como acontece a troca, tá? O round robin é o escalonamento que é first in, first out, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair, ele é circular, se a minha memória não estiver falhando. Bom, no escalonamento round robin, a escolha de um quanto muito pequeno tende a quê? Reduzir as trocas de contexto a zero, aumentar o overhead por trocas de contexto frequentes,
A B não, porque isso é característica de outro conceito, né? Impedir a preempção, quanto muito pequeno, é inversamente proporcional a inverter a preempção, porque a preempção é a característica, é o interrompimento, né? Se eu tenho um quanto de tempo, um intervalo muito pequeno, significa que vai ter muitas trocas de contexto e muitas interrupções. Tá. Tornar, alternativa D, tornar o algoritmo idêntico ao FCFS, First Come, First Server, eu acho que é isso. É o primeiro eliminar o starvation em qualquer cenário de prioridade, a inanição, né? Starvation, se não estiver enganado, é a inanição. Bom, eu penso que esta questão, até pela forma que eu fui relendo, né, é a alternativa B. Daí a gente vai ver no próximo slide, né? Que eu vou bem supetão, resolvendo as questões. Tá? Eu acho que é a B. Porque o round robin, ele é um escalonamento circular, né? E o quanto de tempo muito pequeno, um intervalo muito pequeno, vai provocar troca de texto frequente e pode provocar overhead, né? Ah, até que eu não tô ruim, não. É a B mesmo. O quantum pequeno aumenta as preposições e contextos. A é o contrário, é o inversamente proporcional. O C é falso, o round robin é um escalonamento preditivo. E o D ocorre com quantum muito grande. E a E é a generalização indevida. Sincronização entre processos. Tá? Qual que é o conceito cobrado aqui? Refere-se à coordenação ou acesso concorrente a recursos compartilhados para preservar a integridade, a ordem e a visibilidade dos dados. As diferenças. O- a concorrência, ela, ela vai interleaving, interrelaciona, né? O paralelismo, a execução simultânea, região crítica é um trecho de código que é muito concorrido, é muito acessado, tá? Exemplo, daí eu tenho dois scripts que atualizam o mesmo arquivo de log. Um usa lock e evita perda ou mistura de registros, tá? O que faria isso, né? No Linux, o flock arquivo, né, nome do arquivo "-c", comando. No Windows, locks de arquivo via PowerShell, .NET, Event Viewer revela os conflitos que acontecem. Pegadinhas da VUNESP. A atomicidade de uma instrução de alto nível não é garantida. E mais, ou seja, um incremento, pode ler, somar e gravar em etapas separadas, tá? Ou seja, os processos não estarem sincronizados. É. Uma condição de corrida, uma disputa por uma área de memória ocorre quando os processos pro- executam em processadores diferentes, mas sem dados compartilhados? Não, não é A. Na condição de corrida, os dados estão compartilhados e você vai disputar exatamente uma área de memória muito compartilhada. O resultado depende da ordem e do interleaving de acessos concorrentes à cabecinha. Vocês não estão vendo, né? Concorrentes a dados compartilhados. É a B, tá? É a B. Por quê? Página virtual a gente não viu o conceito ainda, e é quando envolve memória virtual, gestão de memória pelo sistema operacional. Escalonador estava no assunto anterior, então não vai ser agora, né? Como a gente está estudando, é isso. O escalonador escolhe sempre o processo mais antigo. Sim, ele faz isso, mas não é. O driver recebe uma interrupção de hardware. Não é esse o assunto, não é isso que está sendo pedido. Ah, acertei de novo. Tá? Race condition, condição de corrida, depende da ordem de acesso. Não envolve recurso compartilhado. A não envolve recurso compartilhado. Alternativa C é pageflow. O conceito de pageflow a gente vai ver em gerenciamento de memória. A D descreve política FCFS. E aí descreve o evento de entrada e saída não corrida. Deadlock também está relacionado a sincronismo de processos. É um
é um mecanismo de sincronização entre processos e é o que que acontece no deadlock? Ele é um impasse permanente, é um trava do sistema total. Os processos esperam indefinidamente por recursos mantidos uns pelos outros. Eu tenho dependência, é como o poema de Drummond, do João que amava Maria, Maria que amava Pedro, Pedro que amava a Joaquina, Joaquina que amava ninguém, né? Só que aqui, né, fica um processo, processo A que amava o processo B, que amava o processo C, e o C que amava o D, e o D que não amava ninguém. Fica um esperando que o outro diga I love you, baby. Que o outro tome a atitude, que o outro haja, né? Diferença-chave. Condições de Kaufman. A condição de exclusão mútua, posse e espera, não preempção, ou seja, execução contínua de processo, espera circular, starvation, não é necessariamente, não são necessariamente ciclo de espera, tá? Exemplo de administração. O backup segura o lock de arquivo e espera um banco de dados. O banco segura o lock de transação e espera o arquivo, né? Então, quais são os comandos para verificar e validar a condição de deadlock nos sistemas operacionais? No Linux, lsof, fuser, journalctl. No Windows, resource monitor, handle/process explorer. Quais são as pegadinhas da VUNESP? Bloqueio é diferente de deadlock. Bloqueio é diferente de deadlock. Um processo pode aguardar operações de entrada e saída, e depois continuar. Deadlock exige um ciclo impasse sem progresso. Um fica esperando pelo outro eternamente, ninguém toma uma atitude, tá? A atitude é drástica, é dar um kill no processo. Assinale a alternativa que apresenta uma condição necessária para deadlock segundo Kaufman. Cache hit, segmentação lógica, ó, cache hit é impaginação de memória, então não é. Segmentação lógica, segmentação, paginação também. Tá? Espera circular? Sim, a espera circular provoca deadlock, que é a situação o exemplo que eu falei brincando, comparando ao Carlos Drummond de Andrade. Troca de contexto, não. Buffering duplo, não. Resposta C, acertei, acertei, tá? Esfera circular é uma das condições de Kaufman. O evento de cache. A é evento de cache. B é técnica de memória. D é mecanismo de escalonamento. E E é técnica de entrada e saída. Memória virtual, paginação. Então, memória virtual. Abstrai a memória lógica isolada, que a RAM, mapeando os endereços virtuais para os endereços físicos e usando o armazenamento secundário quando necessário. Tá? Armazenamento secundário, vulgo HDzão, tá? E na memória virtual, você usa o armazenamento físico, o HD, normalmente o HD, como memória, tá? E memória virtual é diferente de memória física, tá? Swap, page file é apoio, não substitui a memória RAM sem custo. Proteção e isolamento são objetivos centrais, tá? Exemplos: processos diferentes podem ter o mesmo endereço virtual apontando para quadros físicos distintos. No Linux, free-h, vmstat, "-show". No Windows, sysdm.cpl é um arquivo. Desempenho, memória virtual, getty counter. Pegadinhas da VUNESP. Memória virtual não é apenas memória no disco, também inclui o processo de tradução, proteção e compartilhamento e mapeamento. Memória virtual. A memória virtual tem como uma de suas funções centrais mapear endereços virtuais para. É a função central mesmo, oferecendo isolamento e proteção, desativar a necessidade de. Ah, não. Substituir o kernel por firmware também não. Executar drivers em modo usuário, não.
Impedir qualquer page fall. Page fall é conceito que a gente vê, vai ver logo mais. Em paginação, segmentação. É a A mesmo. Acertei, acertei. Tá? Tradução e proteção são centrais. A B exagera, a RAM continua essencial. A C e a D são temas distintos. A E é falso, page fall são parte do mecanismo. Acontece page fall na memória virtual, embora custosos, mas não é um foco, né, um objetivo central. Paginação. Divide o espaço virtual em páginas e RAM em quadros de tamanho físico. Tabela de páginas mapeia a página virtual para quadro físico. Quais são as diferenças-chave? Página é unidade virtual. Quadro, frame, é unidade física. A paginação, ela reduz a fragmentação externa, mas pode ter fragmentação interna. Exemplo de administração. Pageflow ocorre quando a página referenciada não está na RAM. O SO carrega a página e atualiza a tabela de paginação. No Linux, para verificar como funciona a paginação, é o vmstat1 barra proc barra main info. No Windows, Performance Monitor Pageflow barra sec. TLB é a pegadinhas da VUNESP. TLB é a cache de traduções, não cache de dados. Pageflow não é sempre erro fatal. Não é sempre erro fatal. O Pageflow é ausente, ele não conseguiu, né, fazer referência adequadamente. Paginação. Na paginação, a unidade de memória física que recebe uma página virtual é denominada quadro ou frame. É, segmento, quadro, frame. Pera aí. É, isso, quadro ou frame. Eu fui lá conferir o conceito. Quadro ou frame, tá? É isso mesmo, quadro ou frame. Páginas virtuais mapeiam para quadros físicos. A pertence à segmentação, C é a entidade de execução, D é o software do dispositivo e E é a fatia do tempo de escalonamento. Segmentação separada. Segmentação. Divide a memória em segmentos lógicos de tamanhos variáveis, como código, dados, pilha e heap de memória, com base e limite. Quais são as diferenças chaves? A segmentação reflete a visão lógica do programa. A paginação usa blocos fixos. A segmentação sofre fragmentação externa. A paginação sofre fragmentação interna. Exemplo, tá? Então, segmentação, fragmentação externa, paginação, fragmentação interna. Exemplo de administração. Paginação pode permitir segmento de código somente leitura e segmento de dados para operações de leitura e escrita. No Linux, PMAP, o PID vai mostrar mapas de memória. No Windows, DMMap exibe as regiões e proteções. Quais são as pegadinhas da VUNESP? Segmentação não é sinônimo de paginação. Os sistemas podem combinar segmentação com paginação, sim, e é a estratégia mais comum, a combinação de segmentação com paginação. E talvez a questão, uma diferença clássica entre segmentação e paginação é que segmentação usa as unidades lógicas de tamanho variável e a paginação usa unidade de tamanho fixo. A paginação não exige tradução de endereços, aqui não é, senão ele perde o controle, tem que traduzir os endereços. Segmentação elimina a fragmentação externa, não é, em todos os casos, muito pelo contrário, aqui é o oposto. Paginação só existe em sistemas sem memória virtual, também não é, é meio absurdo. Segmentação é sinônimo de cache de CPU, também não. Então, a gente fica com a A. E não está tão claro assim. Tá ok? A resposta é A, segmentação. Ah, tá. Veio para cá meu lápis. Resposta é A. D é falso. Paginação produz endereço por tabelas no TLB. C é falso. Segmentação pode causar fragmentação externa e não interna. D é falso. E não tem relação.
Operações de entrada e saída. Operações de entrada e saída vai ficar como cenas dos próximos capítulos. Não vou